Olá pessoal, boa noite. Aqui Francisco Marques, União Piauí. Bom, voltando aqui com as lives. Durante algum tempo a gente ficou sem fazer lives e a gente também integra aí a comitiva do Piquete Explorador do Estanhado. E nesse período de quarentena, pandemia, coronavírus, enfim, as expedições do Piquete ficaram suspensas, né? O José Santana Carneiro tem feito algumas lives, José Santana também, via Facebook e Instagram. E hoje eu estou entrando na onda também, né? Justamente para falar de um assunto que, durante toda a minha infância, lá na zona rural de União, mais precisamente na Santa Rosa, Mamona, Santa Rita, aquelas mediações, eu vivenciei, né? Que é a lenda da Mãe d'Água, a lenda da Pedra Encantada, lá no Emparedado, próximo à Ilha da Conceição. Então, falar de lenda, lenda é algo que a gente ouviu falar, à medida que as pessoas vão ouvindo falar, elas vão acrescentando novos elementos, não significa dizer que de fato aconteceu ou que aquela história é inverídica, né? Lenda é lenda e não se discute. Então, assim, o Piquete Explorador do Estanhado esteve lá nesse local. Acho que o Danilo José Reis e o José Santana devem estar lembrados aí a data, né? A aventura que foi aquele dia. Foi realmente algo bastante inusitado pra gente, né? Literalmente nós andamos em canoa furada, né? Mas foi uma aventura bem interessante. Eu confesso que lá pela minha infância eu ouvia muito falar da história da lenda da Mãe d'Água na pedra da Mãe d'Água, lá no Emparedado. E assim, eu acredito que essa lenda ela pode ter surgido por dois fatores. Primeiro, os mais idosos não queriam que as crianças se aproximassem daquele local, até porque é a parte do rio Parnaíba que é mais profunda aqui na região de União e é onde tem também os maiores peixes do rio Parnaíba. Acho que no município de União deve ser o local onde tem os maiores peixes, por ser o local de água profunda, né? Bom, aí pode ser um outro elemento. Talvez os pescadores mais acostumados a pescar naquele local, pegando bons peixes, por exemplo, surubim, piratinga, mandubé, arenque e a corvina e outros peixes nobres, né, como o bico de pato, que a gente já não vê muito mais atualmente. Eu acredito que esses pescadores eles inventavam essas histórias também para afugentar outros pescadores e evitar que a pesca fosse muito explorada lá. Mas o fato é que a lenda existe, a pedra também existe, né? Eu estive lá também, eu acho que em 2016, com o professor Lorival Lopes, e nessa vez em que a gente foi, o barqueiro, né, o senhor Zé Totti, foi quem foi conduzindo a gente, e a gente pôde se aproximar mais. Mas eu não tive coragem de parar, subir na pedra, não tive essa coragem. Até porque a correnteza lá é muito forte e o local é muito profundo. Em razão disso, a gente tem um certo pavor de se aproximar do local. Mas que é muito bonito Até porque o emparedado em si já é um paredão rochoso em arenito. É uma formação rochosa muito bonita, né? E acredita-se que essa pedra, em algum passado, talvez geologicamente falando, não muito distante, essa pedra se desprendeu lá do rochedo e caiu dentro do rio, né? Aliás, dizem que quando essa pedra caiu, não sei precisar exatamente o período, mas quando ela caiu teria tido um grande estrondo e causado um grande banzeiro na água do rio Parnaíba, né? O fato é que, se ela se desprendeu do paredão rochoso ou não, se ela é uma formação natural lá, bom, aí a turma da geologia deve saber um pouco mais, mas parece que realmente pela característica ela foi desprendida realmente do paredão rochoso e ao cair ela foi dividida em duas, né? Tanto que a fenda que separa os dois blocos dá para passar uma canoa, é a canoa de porte razoável, né? E assim, voltando aí para a lenda da Pedra Encantada. Alguns pescadores, eu lembro aqui do nome de alguns, falecido Venâncio, ele pescou muito nessas águas do rio Parnaíba. O falecido Tarcísio também, ele era um senhor lá da região
E ele costumava contar essa história de que lá nessa pedra, lá do emparedado, a mãe d'água costumava aparecer. O pescador estava estendendo lá suas redes e de repente via aquela linda mulher, uma linda jovem, cabelos dourados, tomando banho e penteando os cabelos com um pente dourado, um pente de ouro, né? E à medida em que o pescador se aproximava, ela pulava na água e sumia, mas deixava o pente em cima da pedra. Bom, e aí aquele que se aventurava e de repente tocar no pente, ele era, digamos, uma espécie de teletransporte. Ele era transportado para uma cidade encantada. E nessa cidade encantada, lá tudo era ouro, tudo era riqueza absoluta. Era todo mundo vivendo assim numa espécie de paraíso, um reino encantado, né? Só que tinha um detalhe. Quem chegasse lá podia desfrutar de toda aquela riqueza, mas não podia voltar, né? Então, assim, a questão da lenda da Pedra Encantada, lá da Ilha da Conceição, que eu repito, é um local muito bonito, o próprio paredão rochoso do emparedado, e essa formação rochosa lá no emparedado, onde está situada a, a pedra da Mãe d'Água, né? Então, assim, esse lugar, o Dr. Acei está acompanhando aqui também a live, ele sabe que o pai dele foi um grande pescador nas águas do Poti, eu acredito que ele deve também ter passado por esse ponto. Ele sabe que pescador, ele procura justamente aqueles lugares onde tem a maior possibilidade de encontrar os peixes mais maiores e mais nobres, né? Então, eu acredito que essas lendas também sejam em função disso, né? O cara não quer compartilhar, vamos dizer, a mina de peixe, né? E aí inventa a história para afugentar outras pessoas. E dizem também que esse local é um pouco, assim, muita gente que pesca lá à noite que se assombra com uma certa facilidade. Por que disso, não sei. Mas o fato é que a lenda existe, é a questão da Mãe d'Água. Que em outras vezes ela aparece cantando, sentada na pedra e cantando. Isso que é um canto realmente muito encantador. Bom, mas repito, são lendas, né? Não está se falando aqui, portanto, em certeza. Mas o fato é que a Pedra da Mãe d'Água fica no emparedado, nas proximidades da Ilha da Conceição, logo após a Santa Rita. Fica ali próximo a Santa Rita, entre Santa Rita e Davi Caldas. Tá? É na parte da Santa Rosa, que já fica na margem do rio Parnaíba. Lógico que a pedra ela é do lado maranhense. O paredão rochoso, emparedado, é do lado do Maranhão. Então, assim, é um local onde antigamente, e nesse período, antigamente bem mais, né? Agora também em função do período do chamado enxurrio, que é o mês de maio, onde os pescadores gostam muito de pescar lá nesse local por ser um lugar muito profundo e onde a possibilidade de encontrar um peixe grande é realmente muito maior. E é um lugar onde o acesso não é tão difícil, tá? Porque o próprio rio Parnaíba, nesse trecho de União até Davi Caldas, é possível navegar tranquilo, né? E agora, as embarcações aqui em União são bastante precárias, né? Para a gente sair, por exemplo, do cais aqui de União, subindo, a viagem demora. Olha, nós saímos, a última viagem que a gente fez por água, saindo do cais aqui do rio Parnaíba, por volta de 6h30 da manhã. Nós chegamos lá, com a participação aqui no áudio agora do filhotinho aqui, né? Mas enfim, nós saímos por volta de 6h30 da manhã, chegamos lá quase meio-dia, né? Então é muito demorado em função da correnteza que é muito forte. E já para voltar, 40 minutos no máximo, a gente está em União. Basta até desligar o motor da canoa, pela correnteza vai descendo, vem numa boa. Agora, por terra, você pega a estrada do Divinópolis, né, entrando em direção a Santa Rita, chegando na Santa Rita, sobe em direção a Davi Caldas. Lá na Santa Rosa tem uma estradinha que dá acesso ao rio Parnaíba, onde tem um sítio lá do Dr. Campos, não sei se ele vai gostar que eu fale aqui a propriedade dele, mas enfim, ele tem a propriedade por lá. E tem também a deputada Tereza Brito. E aliás, a pedra fica exatamente em frente
ao sítio da deputada Teresa Brito, né? Ela tem uma propriedade lá. E é um local assim, o acesso não é tão difícil. A questão é que as nossas estradas não são muito favoráveis para essa aventura, esse tipo de turismo, tipo de aventura que a gente que gosta, que nasceu na beira do rio, que pescou nas águas do rio, que brincou na água do rio, a gente gosta de ter esse contato, né? Às vezes muitas pessoas não gostam, muitas pessoas têm medo, mas quem é ribeirinho de nascença, né, de nascimento, sabe perfeitamente o prazer que um dia de contato com a natureza nesses lugares, né? Então, assim, eu já conheci o lugar, o Danilo já tinha passado por lá, eu não sei se o Zé Santana já tinha passado, mas o Danilo já havia passado pelo local na época do grupo de escoteiros, que eles ficaram acampados na Ilha da Conceição, que fica bem pertinho. A questão de, no máximo, 600 metros entre essa pedra e a Ilha da Conceição. E creio que muita gente de União conheça o lugar. Talvez não saiba da lenda, né? Que é a lenda da Mãe d'Água, a lenda da Pedra Encantada. E repito, essa pedra, nesse período, ela está quase toda descoberta, mas quando o volume da água sobe um pouco mais, ela praticamente desaparece. E quando o volume da água está, vamos dizer que o rio represado, dá para passar entre a fenda com a canoa tranquilamente. Dessas canoas que a gente tem fazendo a travessia aqui em União para o São Miguel, talvez não dê, mas uma canoa pequena, tranquilo, passa tranquilo. Agora é difícil alguém com coragem suficiente, porque o aventureiro que tentar passar por lá, já que a correnteza é muito forte, e lá são muitas rochas dentro da água, qualquer vacilo, certamente a canoa vai estraçalhar, né? Então é de modo que a lenda da Pedra Encantada, a Pedra da Mãe d'Água, eu ouvia quando criança e confesso que tinha muito medo na época. Às vezes eu não gostava nem de ir para a beira do rio, porque eu tinha medo dessas histórias que o povo contava. Depois a gente vai ficando mais velho, não vou dizendo crescer, né, porque eu não cresci tanto assim, mas a idade vai chegando, a gente vai caindo a ficha. Ali certamente, como é um lugar de água muito profunda, acredita-se que os mais idosos contavam essas histórias para afugentar as crianças, porque sabe, criança, adolescente, é aventureiro por natureza, né? E eu acredito que tenha nascido daí a questão da lenda. O outro ponto que talvez tenha tornado a lenda mais conhecida lá na região, a gente fala muito de lenda urbana, né? Aliás, o Carneirinho falou agora há pouco do Rasga-Mortalha, né? Eu infelizmente não estou conseguindo colocá-lo aqui para participar da live, né? Gostaria muito, aliás, ele também, o Danilo, mas enfim, é um experimento que a gente está fazendo aqui. Logo, logo a gente vai ter outras formas também de anexar um aplicativo, um link, alguma coisa nesse sentido, a gente vai poder compartilhar. Certamente a gente vai tocar nesse assunto também com mais profundidade. Mas enfim, se houvesse aqui na cidade de União alguém disposto a bancar um programa de turismo nessas águas, eu acredito que daria para ter uma excelente fonte de renda, justamente em função dessas lendas que tem no Rio Parnaíba. Aliás, ali muito perto, na Santa Rita, tem uma outra lenda. Só que essa outra lenda vai ficar para uma outra live. Eu não vou dizer qual a data, mas brevemente a gente vai tentar anexar alguns recursos aqui para poder colocar os colegas também na live ao mesmo tempo, porque a gente gostaria de compartilhar com mais profundidade, mais histórias com relação a essas lendas. Que essa outra lenda é lá na Santa Rita, que é a lenda da cobra gigante, né? A lenda da cobra gigante, onde a cabeça dela estaria debaixo da capela de Santa Rita. Repito, mas isso é tema para uma outra live que a gente vai brevemente colocar. Eu já adianto que também tinha medo dessa história. Eu, às vezes, ia para a missa lá de Santa Rita e tinha até medo de entrar na capela, porque, sabe lá, de repente, esse troço acordava lá no rio e resolvia sair, né? Mas, enfim. Então, assim, nós temos essas lendas, essas belezas que a gente tem na Zona Rural de União,
daria muito bem para a gente encampar uma ideia aí de turismo rural, né, José Santana? Com certeza, o turismo rural daria para ser uma excelente fonte de renda aqui na cidade. Agora, para isso precisa de incentivo, né? Precisa que o poder público e também os empresários, né? Aliás, não é somente o poder público que tem que bancar tudo, né? Os empresários também precisam ter essa visão. E acredito que se de repente tiver alguém que queira investir, tem condições para que tenha um bom faturamento, justamente através aí das águas do Velho Monte, o nosso rio Parnaíba. Nós temos belas ilhas, né? A Ilha da Conceição é uma delas, e nós temos a Ilha do Patuci também, temos a Ilha da Posse, que são outros lugares atrativos também. No decorrer desse trajeto entre Davi Caldas à Liberdade, nós temos algumas coroas com belíssimas paisagens, os pássaros, a revoada de pássaros no final da início de manhã, final de tarde, temos as marrecas, enfim, e uma série de outros atrativos, né? A gente subindo ou descendo a água, a gente, lógico, na canoa, né, no barco, a gente é possível visualizar a capivara, jacaré, pequenos animais, né, nativos da região. Não apenas a questão das lendas em si, como a lenda da Mãe d'Água lá na Pedra Encantada, como a lenda da serpente gigante, né, da cobra gigante lá na Santa Rita, tem também a lenda do surubim de cama, né? Eu acho que essa outra lenda do surubim de cama é outro assunto para uma outra live também. E acredito que também história de pescador para evitar que os pescadores se aventurem naquelas águas para não pegar os peixes, né? Porque certamente quando o pescador vai num lugar e a pescaria é muito boa, ele não quer que outros compareçam nesse lugar, né? Ele vai procurar sempre encontrar uma forma de evitar a concorrência, né? Então, assim, é um negócio muito interessante, essa questão de lendas, seja do ponto de vista da curiosidade que elas diretamente provocam, ou seja por conta da criação que as pessoas fazem para que de repente essa lenda possa se propagar. A questão da mãe d'água, por exemplo, pode ser a questão dos idosos, como eu falei, para evitar que as crianças se aventurassem lá nesse porão do rio, né, no emparedado. E o outro lado é a questão dos próprios pescadores, né, para evitar que aqueles pescadores mais medrosos não se aproximassem desse lugar onde lá é praticamente a morada dos peixes grandes, né? Lá era muito comum antigamente, hoje é muito raro, mas ainda acontece. Se eu ouvi falar que um pescador da região pegava um surubim de 25, 30 quilos, o matrinchã de 50 quilos, essa era uma coisa normal, né? Arenque, sardinhão, enfim, lá é muito comum. A gente tem um senhorzinho, né, que aliás o apelido dele é senhorzinho, eu não sei o nome verdadeiro dele, mas eu conheci ele desde criança e a gente chamando ele de senhorzinho, é um pescador muito conhecido lá da região, conhecedor das águas do Velho Monte como ninguém. Hoje ele tem quase, eu acho que 90 anos de idade aproximadamente, e se a filha dele, a Maria José, deixar ele, ainda some, ainda vai pescar ainda, né? E ele é conhecedor dessas águas e conhece essas histórias também. Lógico que lendas, tem gente que gosta de contar. E tem gente que sabe da história, mas prefere não contar por com medo de chacotas, enfim, né? Mas, como o Piquete Explorador do Estanhado tem essa missão de explorar essas lendas, essas histórias, fazer esses levantamentos, não apenas da parte da historiografia do município de União, como também do levantamento de lendas, da geografia, da paisagem do município de União, tudo isso o Piquete tem se aventurado a fazer e tem feito no decorrer desse tempo. Infelizmente, esse período a gente não está fazendo por conta aí da questão da pandemia, né, que fez com que todo mundo de repente mudasse a sua rotina de vida. E eu não preciso falar que todo mundo está vivenciando esse momento, sabe muito bem do que a gente está falando, né? Mas, de novo, agradeço a cada um de vocês que conferiram até o presente momento, né, a nossa live. Fazer aqui agradecimento a Edivaldo Sampaio, José Santana Carneiro, Danilo José Reis, Dedé Moreno, obrigado pela audiência.
Pois é, Danilo. Eita pedra, hein? Meu amigo Charles Melo, doutor Charles, né? Obrigado pelo comparecimento também aqui à live. Chagas Vale, Pedro Oliveira, muito obrigado. Regina Lúcia, doutor Assis, Carlos Basílio, o Alisson Costa, o Lerco Pierotti, muito obrigado. E é isso. Até uma próxima oportunidade, onde a gente vai falar de outros assuntos, não apenas de lendas, mas também da realidade de União, né? Aliás, a realidade de União é bem... Enfim, mas esse é assunto para uma outra live. Ok? Obrigado e até mais.